Boa noite, pessoal de Arthur Nogueira, nesse clima de friozinho, né, gente? Dia 29/7. E vamos começar mais um programa Questão de Escolha. Eu e o meu parceiro Éder Bueri, diretamente aqui da Cabocla FM 107,3. E estamos hoje com mais uma convidada, a doutora Michele Oliveira. É isso mesmo, vamos fazer muitas perguntas. Fica ligadinho com a gente, assiste que vai ser super interessante e você pode e deve participar com a gente aí. Então, qualquer pergunta, estaremos aqui prontos para te atender, tá bom? E vamos lá, boa noite, a nossa convidada. Boa noite, Michele. Boa noite, Fran, boa noite a todos. Espero que seja uma entrevista aí muito esclarecedora a todos vocês e estou aberta a perguntas, dúvidas, estamos aqui para esclarecê-las. É, isso mesmo. Muito obrigada de você ter topado, né, esse convite. Eu tô muito feliz com a sua presença, o carinho, você sabe que sempre existiu, né? E fico muito contente mesmo por você estar aqui com a gente hoje. E vamos lá começar aí saber um pouquinho, né, da sua trajetória, da sua formação. Conte aí pra gente quem é Michele Oliveira e como tudo começou. Vamos lá. Bom, eu acho que eu já sou uma figura um pouco conhecida, né, no município. Tenho quase 30 anos de Arthur Nogueira, sou filha da terra praticamente. Isso. Bom, iniciei minha carreira educacional no jornalismo. Olha. Inclusive na casa, né? Olha que legal! Trabalhei aqui na casa, participei aqui de alguns programas, trabalhei na área de vendas aqui da Rádio Cabocla. Fiz 3 anos de comunicação social aqui no NASP. E no 3º ano, muita gente dizia, Michele, você tem um perfil sério, Michele, você tem um perfil para o direito, por que você não tenta? E eu sempre tive uma paixão pela área. Ai, que legal. Mas o direito ainda era algo que me trazia uma certa insegurança, medo, talvez por não conhecê-lo, né? Uhum. E aí eu fui buscar um pouco mais, né? Conhecer o direito. E no 3º ano foi promulgada uma lei de que os comunicadores não necessitariam mais de diploma. Falei, bom, então agora é a deixa para mim. Então, se até aqui eu não preciso, daqui para frente eu não preciso mais da formação acadêmica, mesmo gostando muito da área, eu vou para minha opção aí, vou para aquilo que eu sempre quis. Que legal. E aí segui, fiz, né, a faculdade aqui no NASP, já estou na área em estágio e atuação há 8 anos na área. Nossa, já é um tempo muito bacana, sim, né? Já estou há 8 anos aqui no escritório, na Advocacia Zopolato. Uhum. E atuo da maneira que me faz feliz. Amo direito, é uma área maravilhosa. Se apaixonou realmente, né? Estou em plena certeza de vida, de carreira, de atuação, gosto muito, é isso que bacana, muito legal. E assim, Michele, assim como médicos, né, a gente sabe que o direito, ele abre portas para várias atuações, várias áreas, né? Você pode esclarecer a área que você atualmente pratica? Atuo, certo. Realmente o direito, ele tem um leque muito abrangente. Eu atuo no direito civil. O direito civil, ele é um leque dentro do leque, digamos assim. Olha, que bacana. Porque o direito civil, ele tem muitas áreas. Então, há o direito de família, há espécies de contratos, há obrigações de fazer, de receber. Então, há aí diversas áreas dentro do direito civil. Eu atuo especificamente em direito civil, não faço restrições de áreas dentro do direito civil e tenho especialização em processo civil e direito civil, sou pós-graduada em direito civil e processo civil, e direito de família, família e sucessão. O que é? Toda a estrutura familiar e sucessão, inventário. Essa é a sucessão, esse é o nome que damos. Aquele famoso inventário que dá trabalho para todo mundo, né? É isso daí. Mas legal. E assim, vamos começar então algumas perguntinhas aqui que eu separei, né? Pra gente sabendo um pouco mais dessa área civil aí que você atua atualmente, né? Vamos lá.
Vamos começar pela diferença entre casamento e união estável. Eu acho que é uma grande, como se diz, uma grande dúvida. Eu mesmo não entendo muito bem. Cada hora um fala uma coisa, outro fala uma coisa. E a gente está aqui realmente para, né, desmistificar as coisas, os mitos, né? Exatamente. Então vamos focar aí. Qual a diferença entre casamento e união estável? Certo. Bom, primeiro ponto de distinção é a solenidade, tá? Por que a solenidade? No casamento, você tem um ato público, tá? Um ato jurídico público e complexo. Então, você se habilita para aquilo. Você vai ao cartório, você apresenta a documentação, prova que você está livre e desimpedido, que preenche todos os requisitos e se habilita para aquele ato. Deu publicidade àquilo. Na união estável, não. Há apenas a comunicação e a demonstração de vontade entre duas pessoas. Então, onde é que isso se comunica? Ambas as relações, ambas as formas de união têm a finalidade de constituição familiar. Michele, constituição familiar porque tem a intenção de ter filhos? Não mais. Porque hoje muitos casais já não têm a intenção apenas de procriar, de ter filhos, mas se reconhece como marido e mulher, deve um ao outro o respeito, a fidelidade, o companheirismo. Então, mostra-se que ali, desde que essa união ou casamento seja público, residam, né, ambos no mesmo, sobre o mesmo teto, e se reconheça, né, como parceiro um do outro, isso é casamento, isso é união estável. O que difere é apenas a solenidade, o ato jurídico. Um casamento civil, um casamento religioso e um casamento que é feito só entre duas pessoas, que a partir de hoje, nos reconhecemos como um só. Essa é entendi, mas aí a união estável, ela tem um papel que comprova aquilo também, né? Um documento, digamos. Na verdade, essa é a grande dúvida. Sempre que eu recebo clientes no escritório, doutora, mas eu nunca fiz uma declaração de união estável. Então, as pessoas acreditam que para caracterizar uma união estável, primeiro, preciso ter muitos anos de convivência e preciso ter celebrado um termo. Isso não existe. Então, desde que eu prove que a minha convivência era pública, eu tinha a intenção de constituir família, né? Aquilo é uma união estável. Então, eu não preciso celebrar nenhum termo. Entendi. As pessoas celebram termo, geralmente, para associar a sua figura à minha e terceirizar. Então, eu vou incluir você em um plano de saúde, né? Em um benefício que eu tenho, uma empresa. Colocar você como minha dependente no INSS. Então, faça esse termo para lavrar alguma outra solenidade. Não que haja obrigatoriedade em si. Nossa, é muito interessante mesmo essa diferença. Olha, aprendi, hein? Uma aula já aqui. Que bom. Porque realmente eu imaginava que precisaria de um documento. E não, como você esclareceu, você pode aí provar que vivia numa união estável através de todas essas normas que ela disse, né? E assim, dentro disso tudo, existe uma hierarquia entre marido e esposa? Não tem hoje uma hierarquia, uma obrigação direcionada a um ou outro, tá? A hierarquia é comum para o casal, tanto para o homem quanto para a mulher. Então, é a obrigação de fidelidade, de respeito, companheirismo. Então, confiança mútua, cooperação mútua. Então, a obrigação é comum entre o casal. Não tem quem cumpre um ou outro papel. Isso já se distingue, não existe mais. Entendi. E quais os deveres conjugal entre um casal? É basicamente o que eu acabei de dizer. Então, é o respeito, é a fidelidade, é companheirismo, é residir sobre o mesmo teto, é a obrigação de assistência mútua. Então, não é do homem para a mulher, é uma obrigação mútua. Ambos devem ali suprir a necessidade um do outro. É basicamente como isso. você disse, né? Dentro de todas essas opções dentro disso, vamos falar da infidelidade no casamento. Gera um dever, gera realmente o poder de uma indenização, de um processo, se é que prova isso, como que se dá dentro... Em caso de infidelidade, é isso? No casamento. Não sei se daí na união estável também conta. Sim. Ambos, então.
falando de casamento e união estável, a gente precisa pensar na mesma estrutura, tá? Porque a única coisa que difere é um documento. Tá. Basicamente isso, é uma obrigação solene, é a única coisa que distingue um do outro. Então, desculpa, é muito polêmica essa pergunta, se gera a obrigação de indenizar o outro, no caso de uma infidelidade, né? Então, dentro do direito, digamos assim, nós temos possibilidades. Há casos que sim, há casos que não. A infidelidade em si, a traição em si, gera a obrigação de indenizar? Não. Hoje, nós não temos no nosso ordenamento jurídico a obrigatoriedade, né, ou algo que puna você civilmente ou financeiramente no caso de infidelidade. Então, a traição em si não geraria a consequência, mas o dano que você trará para essa outra pessoa, isso sim. Ah, um dano moral. A exposição, o dano moral, ele é sempre amealhado, ele é sempre somado ou fixado diante da dor que a pessoa experimentou. Há algumas dores que é entendida como dissabor da vida, tá? Então, é uma dor experimentada pelo término ou uma possibilidade, sim, de infidelidade. Mas a forma que se deu o ato, né? Vamos dar um exemplo, então. É um casal muito conhecido em um município muito pequeno e houve aí uma traição pública onde o companheiro ou a companheira não se importou com a figura, né, com a estrutura daquele casamento, com o que aquela família representava para a cidade, a pessoa foi muito exposta. Eu ia falar isso. Então, sim, a exposição, a demonstração da dor, né, a vergonha de se pôr na sociedade, isso pode sim gerar a obrigação de indenizar. Não que apenas o fato de ser traído ou ser traída geraria o dano. Então, é de se avaliar caso a caso para experimentar aí e verificar se é possível a aplicação de dano. Realmente muito curioso, né? Porque, sem dúvida, uma infidelidade dentro... Eu acho que não só numa cidade pequena, qualquer cidade, porque o que você vai sentir é só você que sabe realmente, né? E realmente é uma coisa que machuca muito, a gente vê muitos casos, pessoas que são expostas publicamente. É exatamente isso, esse é o ponto, Fran. Quando a gente trata de dano, o dano ele não... É claro que é a pessoa quem vai sentir a dor, mas para que gere a obrigação de indenizar, não pode ser uma dor apenas pessoal. Então, eu sei que fui traída, eu sei porque eu vi, mas isso não gera a obrigação de indenizar. Quando é que gera? Quando isso torna público. Entendi. Então, quando a sua dor externa o seu pessoal e você passa a ter dificuldade de conviver em sociedade. Entendi. Então, por isso que apenas o fato da traição, da infidelidade, pode não gerar. Então, é delicado falar porque precisa analisar caso a caso. Então, há julgados que sim, condenam? Sim. Há outros que não. Então, é necessário verificar caso a caso para a gente não entrar em uma banalização aí do tema. Sim, com certeza. E ficar um pouco pejorativo. E também confundir, né? Exatamente. Mas, assim, a pessoa... quais os meios que ela pode provar, de repente, então, uma infidelidade? Ela se viu a infidelidade, quer entrar com dano moral, como você disse. Existe algo... como que ela prova isso? O primeiro ponto... É delicado a gente tratar de um assunto tão delicado de uma forma abrangente, porque a gente precisa estudar o caso, verificar a hipótese do caso. Mas buscar sempre um profissional da confiança, será muito bem instruído, então... se sentindo, né, aí no direito de ser indenizado, sempre buscar uma pessoa, uma ajuda jurídica e traçar quais são esses contextos probatórios, né, e verificar, pedir ajuda, instrução, para que no final não seja só uma tentativa de banalizar ou de prejudicar o outro e verificar se há realmente essa possibilidade do caso. Não há um contexto, um rol taxativo de provas. Precisa de fotos, precisa de mensagens. Sim, é importante, mas tem outros contextos também. Tá, legal. Vamos lá, então, mais uma aqui. E quais são os regimes de bens existentes no casamento?
Ah, essa é muito importante. Essa é muito boa, né? Poderíamos ter trago ela antes, né? É. Vamos para a parte boa do casamento, É. depois para o que pode ocorrer. Bom, são basicamente 4 no nosso ordenamento, tá? O mais conhecido e usual, a comunhão parcial de bens. Então, eu já vou taxando-os e vou explicando o que é cada um deles, tá? Ótimo. Então, a comunhão parcial de bens, que é basicamente o que todos adotam, e também é usual na união estável, mesmo que não há solenidade documental. O que é isso? O que você trouxe para a nossa relação, você leva. O que eu trouxe, eu levo. E o que nós construímos, nós partilhamos em caso de uma ruptura. Entende? Então, você já tinha uma casa antes da relação? Você já tinha um carro antes da relação? Pertence a quem trouxe. Construímos um prédio durante o nosso casamento. Esse prédio vai ser amealhado na nossa separação. Próximo, comunhão total de bens. Então, o que você trouxe, o que eu trouxe, nós vamos dividir no todo. O que cada um trouxe e o que construiu. Independente de valores diferentes, independente do que trouxe. Então, você era multimilionária e eu trabalhava salário módico, a soma é igual e vai ser partilhada em 50% para cada. É uma comunhão total de bens. Exato. E do mesmo modo tem o contrário, a separação total de bens. O que eu trouxe, eu levo, e o que eu construí, eu levo também. Como eu provo isso, Michele? Tudo que eu adquiri será com os meus próprios esforços. Então, eu vou adquirir em meu nome, independente se eu sou casada ou não. Depois que eu lavrar o meu divórcio, independente se eu estou ali taxado como um convivente ou como uma pessoa casada, o meu regime de matrimônio me desobriga da obrigação de partilhar com você. Então, essa é a separação total de bens. Entendi. Tá? E há um muito desconhecido, pouco usual. A participação final nos aquestros. Nossa, eu nunca tinha ouvido Nunca falar. ouviu. Alguém aí, gente, quem tá acompanhando a gente, já ouviu falar disso? Coloca aí no comentário, a gente já tem perguntinhas aqui. Logo eu vou fazer, tá? Se acalmem. Mas coloca aí se você já ouviu falar desse tipo de união aí. É um regime, Casamento. né? Isso. Bom, participação final nos aquestros, o que é isso? Aquestros. Aquestos. Nossa, bem diferente mesmo, né? O que é isso? O que é seu, o que é meu. O que nós construímos no casamento é individualizado, a não ser que a gente demonstre que comprou em conjunto e na hora da ruptura a gente vai partilhar. Explica melhor, Michele. Vamos deixar de uma forma mais fácil. No casamento, a gente escolheu a participação final. Então, entende que tudo que eu adquiri me pertence. E o que você adquirir pertence a você. Mas nós vamos empreender. Então, vamos construir aí um prédio. Então, eu preciso de esforço comum. Tá. Então, vamos investir juntos naquilo? Vamos. E aí, ali, nós vamos lavrar a solenidade que aquilo pertence aos dois. Porque foi construído pelos dois. Então, na ruptura, aquilo que estiver lavrado em nome do casal vai ser dividido. Então, eu participo... Exato. Então, eu participo com o final do equestro. Aquilo que a gente vai reconhecer no final que foi adquirido pelo casal, a gente vai dividir. Nossa. É pouco usual, mas é uma possibilidade. E assim, dentro de todos esses regimes, hoje em dia, você consegue citar o que é mais usado? Comunhão parcial de bens isso. Eu, em particular, acho a mais justa. Eu também acho. Eu acho bem bacana, porque eu adorei esse exemplo que você fez, né? Que eu trouxe e o que eu trouxe. E assim, na parcial de bens, eu acho muito justo. Do tipo, o que eu trouxe é meu, se eu for embora, o que você trouxe também. E o que a gente fizer junto, nosso. Dividido, eu acho perfeito. uma coisa bem bacana, bem justa. É que assim, há alguns termos que infelizmente ou felizmente, né, quando a gente vai adquirir núpcias, nós estamos pensando apenas no lado flores, né? Sim. No lado bonito. Mas não podemos esquecer que o casamento é uma empresa. Precisa fazer dar certo. E há alguns termos que precisam ali constar.
Então, não é muito usual, mas deveria, e fica a dica. Consulte um advogado antes de adquirir casa. núpcias. Por quê? Porque hoje, por exemplo, há o pacto pré-nupcial. Vamos saber já o que é isso, já quero. Então, há diversas possibilidades de tentar se resguardar, de conhecer um pouco mais sobre o regime, de verificar quais são os pós e contras, e se há a possibilidade de modificação do regime de matrimônio depois que eu já me casei. Então, é muito importante consultar um profissional, não apenas para romper essa relação, mas também para adquiri-la. É muito importante. Não, sem dúvida nenhuma, gente, fica aí com certeza a dica. E nunca é demais, informação nunca é demais. Quando você vai tomar uma decisão, seja ela qual for, existe pessoas para te instruir, né? No caso da Michele, na área civil, na área empresarial, na área, né, com diversas áreas que tem. Então, realmente, eu acho que as pessoas hoje em dia se tornam um pouco preguiçosas. Elas vão tomando decisões sem realmente se pesquisar, saber, né, se informar. Eu acho importante, realmente. Na área... No direito civil, basicamente falando, você é tomado por uma dominância momentânea. Então, no casamento, você está deslumbrado. Quando você vai adquirir um imóvel, você está vivendo o sonho da casa própria. Com Quando certeza. você vai comprar um automóvel, você está vivendo o sonho de estar motorizado. Sim. Então, você é levado por emoções e não pensa na causa prática, né? E isso é muito importante para evitar aí diversos problemas futuros. Então, Com é certeza. indicado que Eu que o pare diga. e pense um pouco. Eu que o diga. Vamos lá, então aqui do bens e vamos saber um pouquinho mais sobre também essa divisão aí. Éder Boeri, pode falar pra gente aí as perguntinhas. Boa noite, Francine. Boa noite, Michele. Boa Com noite. certeza. Vamos lá. Temos 3 perguntas, né? 2 Olha, que legal. Legal. fazer já para vocês saberem. O pessoal tá acompanhando, tá mandando as perguntas aqui. Vamos lá. Peraí, eu tô abrindo aqui, tá? Um segundinho. Aqui, Ah, tá. Tem um Você tá pequeno dando delay aí? contratempo aqui, só um segundinho. Tudo bem. Olha, Tudo se sendo nesse aberto. programa Aqui, ó, já chegou. não tiver algum tipo de improviso, Não não é esse Apareceu. programa, gente. A gente tá aqui pra isso. Mas Ó. isso é bom, porque mostra que é de verdade, Com né? Estamos certeza. aqui, estamos à disposição. Vamos Com lá. certeza. Vamos lá, Francine. Primeiro eu quero falar da Roseli Carmo. Tá falando aqui muito diferente. Também ela falou excelente depois, gostou muito da entrevista. Obrigada. Sônia Castro, Ah, boa minha mãe, noite. Um beijo. E temos 2 perguntas aqui do Bruno de Favre. Uma delas é sobre os pets, que agora, né, é quase um filho, né? Filhos Com e pets. certeza. Os pets já entra quase igual a um filho. Como é que funciona nessa caso de separação, né? Tá. Dedé, repete pra mim só o nome do ouvinte, por favor. Bruno, Bruno, isso. obrigada pela participação, tá? E muito inteligente a sua pergunta. Vamos lá. Hoje, os pets estão sendo comparados aos filhos, né? Porque muitos casais optaram em não ter filhos. E aí, como é que fica, doutora? Rompi com a minha esposa, com a minha convivente, com a minha namorada, eu vou ter que também romper o laço com o meu pet? Não. Já há a possibilidade de ser fixada hoje o direito de visita. Da mesma forma que é para as crianças, filho. exato. Da mesma forma que a gente vai fixar uma guarda e uma visita para a criança, também há essa condição de ser taxada, fixada, guarda, direito de visita, direito de acompanhamento para o pet, porque os bichinhos também sentem e os adultos Sentem, também, com sem certeza, dúvida. né? Cria-se um laço muito estreito, uma afetividade muito grande. Então, do mesmo modo, judicialmente também a gente consegue fixar aí um direito de visita. Tá certo. E a Roseni também faz uma outra pergunta. O Bruno também mandou mais uma pergunta, mas eu vou fazer da Roseni agora. Gostaria de esclarecer sobre pensão para a mulher. Acho que ela quis dizer no caso de separação, Eu às acredito que vezes, sim, né? a gente isso, tá no dentro caso, desse- no caso de divórcio. É. Muito interessante a pergunta também. Vamos lá, eu vou trazer o direito um pouquinho lá para trás, tá? Antigamente, nós vivemos em uma sociedade onde
entendemos um pouco que a força de trabalho e a questão financeira, o poder, né, de finança, advém do homem. E graças a Deus, hoje nós estamos mudando muito essa sociedade, né? Esse estereótipo de renda e de condição de mantença. Então, havia, né, anteriormente, uma obrigatoriedade de sustento. Por quê? Porque as mulheres eram direcionadas ao lar e à criação familiar, ao desenvolvimento familiar. Enquanto o homem tinha a tranquilidade de se pôr no mercado de trabalho, de se profissionalizar, de trazer renda para casa e montar o patrimônio familiar. Então, quando havia aquela ruptura, a mulher ela não podia simplesmente se ver à mercê. Então, era-se colocada uma obrigatoriedade de sustento a longo prazo ou talvez em prazo indefinido, talvez sempre. Nossa. Hoje essa realidade já não ocorre. Por quê? Porque nós, mulheres, nos colocamos também no mercado de trabalho. Nós temos força de trabalho, poder aquisitivo. Então, hoje, em alguns casos, nem há a fixação de pensão, porque entende-se que tanto a mulher quanto o homem têm condição de sustento própria. Então, não há fixação de pensão. Em outros casos, aí é o leque do direito, analisa-se caso a caso. O que vai ser analisado? Condição de trabalho, se essa mulher tem idade para se pôr no mercado de trabalho. Se ela tem condição profissional, então se ela consegue fazer alguma coisa, sabe fazer alguma coisa, se já trabalhou, se tem algum problema de saúde. Então, comparando esses fatores é que se vai fixar ou não. E sempre o entendimento hoje jurisprudencial é um período determinado para não levar ao ócio, tá? Então, para não desobrigar essa mulher de ter a condição de sustento próprio e não lesar aí o homem para o resto da vida. Mas em alguns casos, né, levando em consideração idade, condição de saúde, essa pensão pode ser vitalícia sim. Tá, legal sobre a pensão em relação à mulher. Exato. Mas eu já ouvi falar pensão em relação ao homem. A mulher pagar a pensão para o homem. Como que é? Em que caso que isso acontece? Na verdade, tudo que eu falei aqui é para a pessoa alimentada. Então, há aí um trinônimo, a gente chama, né? Necessidade, possibilidade e razoabilidade. Então, a gente precisa levar em consideração esses 3 parâmetros na hora de fixar. E, repito, nos primórdios, isso adivinha do homem, porque o homem ia para a força de trabalho e a mulher ficava em casa. Hoje, isso já não ocorre. Em muitas casas, quem tem a força de trabalho é a mulher e o homem fica em casa. Com certeza. Então, a pensão, na hora de ser fixada, independe. O Código Civil não limita, é a mulher que vai ser alimentada. Não, é aquele que necessitar de alimento, prove que não tem a condição de o fazer e aí solicite ao outro. Muito legal. E temos mais uma pergunta também aqui do Rafael Silva. Boa noite. Existe a possibilidade da exclusão do sobrenome do pai biológico para a inclusão do pai que criou a criança? Deixa eu entender. Então, o Rafael, ele pretende excluir a filiação do pai paterna biológica e isso. incluir a do padrasto. Digamos assim. Entendi. Isso. Tá. Olha, tá ficando muito comum essa dúvida no escritório, viu? Sim, eu Bastante comum. Porque há rupturas, né, na convivência familiar. Então, Rafael, direcionando a minha resposta a você, tá? Para eu dizer com um pouco mais de conhecimento de causa, eu precisaria conhecer a sua história para poder orientá-lo melhor. Mas, no parâmetro geral dizendo, há sim a possibilidade. O que será analisado? A convivência com esse pai, se esse pai participou financeiramente do seu desenvolvimento, se você tem convivência com a família paterna, né, do pai biológico. Então, isso vai ser analisado antes de haver a exclusão total. Por quê? Porque a exclusão da filiação também tira de você direitos futuros, por exemplo, como herança. Tá? Então, uma vez que esse homem não será reconhecido como pai, você não será reconhecido como herdeiro. Então, antes de dizer, no seu caso, há a possibilidade, é necessário entender um pouco melhor sobre ele. Agora, a sua segunda pergunta é a substituição. Então, não há a necessidade de substituir
Hoje, facilmente, até pela via extrajudicial, que é em cartório, a gente pode fazer o reconhecimento da paternidade socioafetiva. O que é isso? Ai, que legal. Então, eu tenho pai biológico, mas quem me criou foi o meu padrasto, nos damos muito bem, eu reconheço como pai e ele me reconhece como filho. Então, ele pode sim ser incluído na minha certidão de nascimento. Então, eu terei o pai biológico, pai de sangue, e o afetivo. Isso já Ai, é que facilmente legal. permitido. Aí, no caso, não tira o pai biológico, não perde-se no caso de uma herança, igual Uma você... sucessão é mantido. E também fica registrado o pai, O pai que efetivo. criou, né? Exato. Essa é a condição hoje mais usual, digamos assim, Sim, tá? aham. Porque ainda a questão de excluir a paternidade biológica precisa aí de um contexto probatório, de Sim. uma análise de causa. Mas para incluir aquele que você reconhece como, Como pai, pai. claro que para reconhecer em cartório, a criança tem que ser maior de 12 anos, tem aí um contexto para ser analisado, mas é possível perfeitamente. Que legal, muito. Nossa, esse assunto, gente, foi extremamente importante mesmo. Gostei demais. Nossa, olha. Repito, o direito civil, ele é uma área de muita adrenalina. As pessoas falam, mas o direito penal é que traz a adrenalina do negócio. Mas o direito civil são causas de cunho afetivo, digamos assim. Então, te traz, né, aquela gana de fazer entender, de participar, de ajudar. É muito interessante. E o direito, ele é bom por isso, pela causa social que há, né, o amparo social que há por trás de toda a questão do direito. Muito legal. Éder Boeri, as perguntas estão bombando. Sim. Muito obrigado pela participação de todos vocês, viu, gente? Deixa eu fazer uma pergunta, que você tocou num ponto de herança. Certo. Como que funciona a questão de herança? Eu casei, certo? Mas aí, minha mãe faleceu, eu recebi uma herança. Como funciona nesse caso? É dos dois? Não é dos dois? Como é que funciona? A herança também é um caso particular de cada matrimônio, porque vai depender também do regime você optou no seu casamento. Mas, desde que a sua herança não participe da sua estrutura financeira, se você não trouxer ela para o seu cunho financeiro, não investir a sua herança aqui no seu patrimônio, ela não será dividida. Mas é claro que aí precisa analisar caso a caso, diante do regime adotado no casamento. E tem mais uma pergunta também aqui, do William Pinas. Boa noite. A filha casou, é obrigado a pagar pensão alimentícia? Como faz para parar de pagar? Essa pergunta é muito interessante. Entendi o que quer dizer. Também. Bom, o que ele quer saber é basicamente isso. Eu sou o pai, alimento a minha filha, mas ela já se casou. Eu tenho a obrigatoriedade de continuar e se eu puder parar, como eu posso parar? Isso. Então é basicamente isso, certo? Bom, interessante mesmo essa pergunta. Muito interessante. Se o que a lei determina você tem a obrigatoriedade de sustento enquanto essa pessoa não pudesse se manter sozinha. Então, hoje, quando é fixado alimentos, é até os 24 anos ou até o final do curso universitário. O que é de vir primeiro, tá? É sempre assim. A não ser que esse filho ou esta filha adquira condição de mantença pelo casamento ou pelo trabalho. É maior de idade, está trabalhando, tem condição de sustento e o pai ingressa com uma ação de exoneração de alimentos, dependendo das provas do caso, o juiz vai exonerá-lo, tirar a obrigação de sustento. Casou, cessa automaticamente, porque a obrigação de sustento sai do pai e vai para o marido ou para a esposa. E mesmo que ela seja, no caso, vamos dizer, de menor. Ela é ainda de menor, mas ela casou e tal, então isso vai cessar automaticamente a partir do momento que ela casar. O casamento para o menor já é uma outra via, né? Então, para o menor de 16 adquirir núpcias, que é o casamento, precisa ir da autorização paterna e materna, né? De ambos os genitores. Mas, digamos, minha filha está convivendo em união estável, doutora. Entendi. Minha filha está, ou se casou, digamos, eu autorizei o casamento, a mãe dela também autorizou, e está convivendo, está casada. Eu tenho que continuar alimentando? Não. Perdeu o direito de receber.
Nossa. Perde direito. Tá. Porque entende-se que o casamento é para a vida adulta, né? É para aquela pessoa que já tem discernimento de vida, consegue se manter sozinho, quer constituir família. Então, os genitores deixam de ser obrigados de sustentar aquela pessoa. Mas, complementando a resposta do nosso ouvinte, a suspensão, ela não é automática, tá? Então, não é porque adquiriu os 18 anos, os 24 anos, ou porque se casou, que automaticamente eu posso parar. O alimentante é o nome que se dá, porque pode ser a mãe também a pagar a pensão, tá? Então, o alimentante, ele deve ingressar com uma ação que se chama exoneração de alimentos, mostrar para o juiz os motivos que ele tem e que dá amparo para ele ou para ela parar com o pagamento dos alimentos, e aí o juiz vai autorizar. É apenas depois disso que cessa a obrigação. Tá, legal. Daí o William Pinas, né, ele complementou aqui. Então, precisa entrar com uma ação? Exatamente, William. É necessário ingressar com uma exoneração de alimentos para que o juiz entenda o caso e te dê a oportunidade de parar com a pensão. Tá, e vamos supor assim, a mulher foi lá, né, a moça casou. Então, teve a suspensão dessa pensão. Mas aí, vamos supor que o casamento depois de 6 meses deu errado e ela separou. E aí? Volta? Aí a grade, essa pessoa é menor, tá dentro dos 18 ao 24, independe? Isso, ela recebe a pensão ainda, então ela Certo. tá dentro desse período, né? Daí ela casou. Então ela casou, vai pro marido dela pagar, né, que vai sustentar ela, digamos assim. Só que aí o casamento deu errado, 6 meses, sei lá, largaram. E aí? Volta a pagar a pensão de novo, pai? Não. Uma vez suspensa, é porque ela perde a legitimidade, você perdeu o direito dos alimentos. Então, se você adquiriu núpcias, repito, quando a gente pensa em casamento numa vida adulta, né? Aquela pessoa que tem discernimento de vida, que quer constituir família, tem condição de trabalho, né? Quer se preparar aí para um futuro. Então, esta pessoa que adquiriu núpcias, ela perdeu o direito à pensão. Mas, Michele, ela rompeu a relação dela, a convivência dela, em 6 meses. E aí, o pai vai ser obrigado? Essa pessoa ela vai poder ingressar judicialmente e tentar demonstrar para o juiz o motivo da possibilidade, da condição ou do direito que ela pretende, né? E aí vai ser analisado caso a caso. O juiz pode ser em um caso esporádico, que o juiz venha a fixar um valor temporário? Pode ser. Mas a legitimidade de ser alimentada, ela perde. Nossa, pelo casamento. Legal. Certo. Tem mais 2 perguntas aqui. Uma tem uma do William e uma da Roseni. Certo. Então, vou fazer a do William, porque a gente tá falando do caso dele, né? Eu não tenho a certidão de casamento dela. Como faz para provar? Tá. Bom, William, eu não consigo aqui direcioná-lo, tá? Porque saber o caso são certinho, né? Me parece que é um caso próprio, então fica um pouco mais específico. delicado de fazer. Lógico. Mas, se tratando de um documento público, isso não precisa ser nenhum atuador do direito para saber. É um documento público, então você pode conseguir, né, em cartório, uma via. Certo. E também procurar a doutora Michele para estar esclarecendo. Então, e tem uma pergunta também aqui da Roseni. Sobre pensão alimentícia, posso pedir a voz? Acho que ela quis Para dizer, os acho que avós. para os avós, ela quis dizer. Né? Eu ia até perguntar isso mesmo. A gente estava falando sobre a pensão, né? E eu ia perguntar isso. De repente, a mulher e o marido se separaram, o marido não tem condição de pagar a pensão. É realmente possível os avós pagarem? Sim. Olha só. Sim. Chama-se alimentos avoengos. Nossa. Essa é a denominação correta, alimentos avoengos. Os avós, vamos entrar no âmbito total, então, né? Talvez muitos não saibam, mas os avós também têm direito sobre o neto. Então, aquele casal que tem uma dificuldade, né, nas relações familiares, por algum motivo não quer permitir o contato entre o neto e os avós podem ingressar com pedido de fixação de visitas.
Ah, tá. Tá? Então, o nosso ordenamento já garante, né? Nosso Código Civil garante o convívio entre os avós e os netos. E na falta, isso é apenas na falta, na impossibilidade de os genitores sustentar os filhos, pode sim ser fixada a obrigação de alimentos dos avós para os netos, alimentos avoengos. Vai ser sempre analisado também necessidade, possibilidade, né, razoabilidade do caso, mas é sim possível que os avós passem a alimentar os netos. Como você disse várias vezes, né, o pessoal tá aí acompanhando a gente. Muito obrigado por todo mundo que tá acompanhando, foi bem bacana, realmente. Polêmicas perguntas, foi muito legal mesmo, muito conteúdo aqui. Mas assim, falamos muito sobre separação, sobre o divórcio e não dá certo. Agora vamos falar uma pergunta motivadora, né? Quanto tempo depois de um divórcio a pessoa pode casar novamente? Olha, é para os esperançosos, né? Que acreditam, a esperança é a última alegria. que morre. Mas eu sou muito adepta à união, à convivência e à felicidade. Não deu certo em um relacionamento, tem que tocar para o próximo e é isso mesmo. Com certeza. Juridicamente falando, não há, né, uma obrigatoriedade de tempo. Desde que não haja nenhum impedimento, né, para o próximo ato, né, para a próxima união, para o próximo casamento, a pessoa está livre assim que lavrar o divórcio. Tá. Lavrou o divórcio, fez a homologação em cartório, a averbação do divórcio, faz, né, tem que cumprir aí os proclames do próximo casamento e está habilitada para ser feliz novamente, tá? Legal. Tudo ok. Legal. Ser feliz, claro, falando do ato solene de casar, não que não vá ser feliz se não se casar, entendo. Também a Mayara Gama entrou aqui, falou, excelente explicação, doutora. Obrigada. Obrigado, Mayara. Eu vou fazer uma pergunta que a gente estava falando disso, até eu vivi uma situação, então eu quero esclarecer, porque eu sempre tive dúvida disso. E me parece que algumas coisas mudaram. De repente, a pessoa tá casada, aí acontece uma briga e a mulher, ela sai da casa. Essa casa não é de bens, vamos dizer, adquiridos, mas ela sai da casa. Não vou mais ficar aqui, vou para casa da minha mãe e tal. Tem ainda existe o abandono de lar que as pessoas falam? Entendi. Pode dar como abandono de lar? É muito comum essa questão de pensar em abandono de lar, mas quando me vem essa dúvida, é sempre eu perco o direito quanto ao meu patrimônio, né? Tá. Porque quando vamos pensar em duas hipóteses. Nós temos uma constituição familiar, temos um casamento, moramos de aluguel. Se eu sair daqui, eu tenho alguma penalidade, né, inerente ao casamento, as minhas obrigações do casamento? Ou, doutora, meu patrimônio tá tudo aqui. Se eu sair, eu abandono, eu perco o direito de fazer a divisão, a ameação desse patrimônio? Em um e outro caso, a resposta é sempre não, tá? Por que não? Então, há alguns contextos. Digamos que aquela mulher, ela vive em uma relação há muito tempo adoentada. Ela é agredida das diversas formas possíveis, né? Emocionalmente, fisicamente, né? Materialmente falando. Então, ela não tem nenhuma obrigação de se manter naquele casamento. Naquele ambiente, perfeito. Então, se ela sair, não vai dar a ela não vai trazer a ela nenhum prejuízo. Há, né, no nosso ordenamento, a questão do uso capião familiar. Tá. É uma questão um pouco mais, né, a fundo, assim. Tá. Mas precisa seguir alguns requisitos. São 2 anos após o abandono, né? Após deixar o lar. E o outro precisa ingressar com essa ação. Há limite territorial. Então, não está feliz, não dá para manter, pode sim deixar o lar, pode sim haver essa ruptura, que chamamos de separação já. Esse é um período de separação de fato, antes de concretizar qualquer negócio jurídico ou romper. Então, fiquem à vontade para pôr a ruptura, que não trará nenhum prejuízo. Legal. O Rafael Silva, ele está fazendo mais uma pergunta aqui. Doutora, mais uma dúvida. Se um pai de criação registra a criança em cartório, sendo que a criança não é seu filho de sangue,
e futuramente a criança procura seu pai biológico. E é crime registrar a criança sabendo que ela não é de seu legítimo? Acho que é seu legítimo, né? Desse tipo de não sangue. é filho dele, É. entendi. Bom, é delicado. Eu preciso entender basicamente esse contexto aí histórico, tá? Eu acho que ele quis dizer, assim, ele registrou uma criança que não Sabendo era que dele. não é dele. Sabendo que não é dele, né? Ele sabia que não era dele, ele registrou aquela criança. Mas quando ela cresceu, ela quis ir buscar o pai biológico dela, pra Entendi. conhecer e Tá, tal. entendi. E aí, não foi enganado, não. Ele não Não, registrou não. sem saber. Não. Não traz nenhum prejuízo jurídico para você, tá? Ou para o pai que vier a registrar essa criança. É uma paternidade aí afetiva, mas já sabendo, é um direito dessa criança buscar a filiação biológica dela, mas prejuízo não há nenhum em reconhecer essa criança também como sua. Tá, e aí assim, de repente, daí essa criança, então, ela acha o pai biológico, aí ela tem como colocar, igual você Sim. citou, o pai biológico e continuar com o pai de criação. Ela entra com uma ação, uma Ação. investigação de paternidade, prova-se através de DNA que aquele pai é verdadeiramente o pai sanguíneo dela e os dados, né, paterno aí, de sangue, vão ser incluídos no registro de nascimento dessa criança. Legal. Gente, muitos assuntos. Realmente, essa área civil, ela é encantadora, Michele. Muito. Já percebi o porquê você se apaixonou tanto, Sou apaixonada. o porquê você se tornou essa profissional competente, maravilhosa. Eu feliz. tenho orgulho de ter como minha amiga. Ah. Olha, gente, eu vou falar uma coisa. Eu brincava muito com ela. Quando ela estava na faculdade, eu falava: forma logo, Mi, que eu vou te chamar se eu for presa. Porque é sempre bom a gente ter um contato, aquela coisa, né? Mas parabéns, muito legal mesmo. Obrigado por todos vocês que estão aí com a gente, ligadinho. Foi muito bacana, realmente, todas as perguntas. E vamos à pergunta final. Já estamos encerrando? Tarará, Nós somos tão né? rápido. Passou, né? Nossa. Tem assunto também pra gente ficar horas, né, Michele? Doutora Michele Oliveira. Oh, meu Deus. Vamos à pergunta final. O nosso programa, como todos que acompanham sabem, chama Questão de Escolha, pois eu acredito que a vida é feita de escolhas. Com certeza. Certo? Então eu gostaria de saber, doutora, de você, qual foi o momento da sua vida que você teve uma grande escolha e que marcou a sua trajetória? Ah, Fran. Poxa, que pergunta legal. Bom, a minha vida, ela me traz tantas surpresas, acredita? E falando de surpresas, nem sempre são boas, né? Claro. Mas se eu puder, falando do direito, botando na balancinha do direito, a minha parte feliz de vida é tão superior às demais, e as demais eu tiro como só aprendizado. Mas já que estamos aqui em um momento de carreira, eu acho que o meu momento, assim, de questão de escolha foi eu ter dado ouvido a quem dizia para mim: vá nessa área que você vai se dar bem, é seu perfil. E grata por ter tido pessoas na minha vida que me acolheu, que me ajuda todos os dias a ser uma profissional melhor, né? Eu atuo em um escritório aqui muito conhecido, né, de Advocacia Zupolato, aqui em Arthur Nogueira, anos de atuação, mulheres fantásticas, brilhantes. Então, são profissionais que me ajudam a crescer todos os dias, super éticas, super amigas, super parceiras. Então, se eu puder dizer qual foi a sua melhor escolha, digamos, né, na minha questão de carreira, é justamente poder agradecer essas pessoas que me trazem e me trouxeram até aqui e continuarão me levando aí. Ah, legal. Basicamente Muito isso. bacana. E também eu quero que você deixe aí um recado a todo mundo que acompanhou a gente, o que você quer falar para essas pessoas que acompanharam, tem dúvidas e tal. Deixa aí seu recado para todo mundo. Gente, primeiro, eu quero agradecer a todos aqui pelo espaço. Vocês só conseguem ver um pouquinho aqui, né, da lente, só quem tá à frente, mas tem uma equipe muito bacana atrás. Obrigada. Obrigado pelos ouvintes. Não sabia que teríamos tantas participações, tantos engajamentos. Estou muito feliz. Estou lisonjeada com o convite. Fiquei muito feliz. Se você viu, né, nos meus contatos com você. Estou muito feliz. E assim,
Pessoal, tem dúvida? Busquem um profissional da confiança de vocês, não tenham vergonha de se informar, certo? É isso aí, ninguém tem obrigação de saber de nada, mas todo mundo tem a responsabilidade e a obrigação de buscar conhecimento, certo? Isso mesmo. Então, fiquem à vontade aí para me convidar outras vezes. Claro, estou com aberta. certeza. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Muito obrigada. Você falou uma coisa interessante e eu quero fazer um comentário também, que por detrás aqui tem uma equipe e eu quero agradecer especialmente ao Éder por estar comigo, por estar acreditando no projeto, também ao Bruno por me incentivar todos os dias, que é muito bacana ter uma pessoa que te incentiva. E você falou uma coisa que realmente eu acho muito legal, que é você acreditar para que você veio. Como as pessoas falaram para você, não, é direito, vai lá, tal, você se apaixonou, se expandiu e hoje é a pessoa que você é. E é o que eu sinto estando na comunicação hoje. Eu acho que também eu vim para isso, eu gosto muito, é uma satisfação e com certeza eu só quero agradecer a sua presença, que para mim foi grandiosa, e a todos vocês que acompanharam a gente. Até semana que vem. Obrigada, Boa até mais. noite. Até mais.